a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o direito de resposta na mídia brasileira. A PL foi proposta e aprovada no Senado pelo senador Roberto Requião, do PMDB. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Ricardo Giuliani e a professora do curso de Direito da UBRA, Alessandra Mizuta, que também é coordenadora adjunta do curso de Direito aqui da UBRA. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Doutores, sejam bem-vindos ao Conexão RS, tudo bem? Sempre bom estar aqui. Olha, dependendo do que vocês falarem sobre a minha pessoa ou do Perdigão, eu vou exigir um direito de resposta. É verdade. Pois é, o texto determina que a resposta deve ser divulgada no mesmo espaço, horário e dia da semana em que a notícia foi noticiada, né? Redundante, mas assim, que a notícia ofensiva foi veiculada, digamos assim. Isso necessariamente, a televisão na prática, se a matéria teve 2 minutos, a pessoa se sentiu ofendida por aquela matéria que teve 2 minutos, obrigatoriamente a televisão tem que passar, através de uma outra pessoa e não aquela que se sentiu ofendida, um direito de resposta de também 2 minutos? A gente pode começar com a doutora. Tá bem, Vivi. Primeiro, boa tarde, não é? Vives, Perdigão, a todos o público da Conexão RS. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Bem, antes de qualquer coisa, para falar a respeito desse projeto de lei, é importante a gente esclarecer que a própria Constituição Federal, em verdade, já tem uma previsão no seu artigo 5º, inciso 5º, que elenca ali, então, aqueles direitos que são considerados fundamentais ao ser humano. Já existiria, então, a possibilidade, na verdade, o dever de assegurar esse direito de resposta. Então, na verdade, o que o projeto de lei está propondo é uma regulamentação de algo que já existe dentro da Constituição Federal. E o projeto de lei ele vai propor, inclusive, a possibilidade de o próprio ofendido realizar esse direito de resposta. Então, seria a possibilidade de quem se sentiu ofendido comparecer nos meios de comunicação e utilizar a sua própria imagem para utilizar esse direito de resposta. Bom, antes do nosso querido doutor Ricardo Giuliani falar, eu preciso desabafar com o meu diretor, Guilherme Roquette, que está na redação. Né, e se ele quiser responder alguma das minhas acusações a respeito dele, ele tem todo o direito, afinal de contas, e podemos botar a Maressa no caso, porque a culpa foi dela, porque não estava no texto, né, a parte em que anunciávamos ele. Guilherme Roquette, que participa da entrevista, então o Guilherme pode se defender, ou então culpar a Maressa junto comigo por não estar no texto. Agora é o meu direito de resposta. Exato. É uma satisfação conversar com o Giuliani e com a professora. Daqui a pouquinho a gente continua, então. Muito bem, o Guilherme já está a postos. Isso. Professor, e agora, né, com direito de resposta agora regulamentado assim dessa forma, o que muda? Ou não vai mudar nada? Eu acho que não muda muita coisa, tá? Mas o importante é o avanço democrático no sentido de que a liberdade do dono de imprensa passa a ser ou pode ter a potencialidade de se transformar em liberdade de imprensa. Não tem problema os órgãos de difusão comunitários, os órgãos públicos, né? Mas a grande mídia, especialmente Rede Globo de televisão, né? São pessoas que, desde 2005, professora, quando a lei de imprensa foi considerada inconstitucional, e de fato era, como não recebida pela nova ordem democrática, se estabeleceu um vazio que retirou da cidadania a possibilidade de retorquir a mídia repondo fatos e verdades e opiniões divergentes. Então, o tema do senador Requião, que está sendo discutido desde 2011 no Senado da República, ele repõe um ambiente onde as pessoas e o mundo da informação deixa de ser de propriedade dos donos da mídia e passa a ser um serviço para a cidadania. Ou seja, a possibilidade do contraditório e da construção democrática da informação, ela passa a existir. E um negócio que é muito importante, há um elemento criminal na difusão da informação mentirosa, que, por exemplo, eu tenho dito assim, qual é a diferença do jornalista e do Ricardo Giuliani advogado? O jornalista ele tem a manchete do jornal, tipo, O Globo. Fernando Baiano diz que Lula, filho de Lula, recebeu do João das Cuecas não sei quanto. Aí, passados 3 dias, ele bota uma errata, dizendo, olha, o Fernando Baiano não disse nada disso. Há uma criminalização da vítima
e uma deificação do acusador pela titularidade da manchete, da potência. Nesta idade mídia, a midiotia tomou conta do ambiente que deveria ser público por excelência, que é o ambiente do partilhamento da informação. Então, neste aspecto, esta regulamentação, que é verdade, desde 1988, este direito de cidadania é assegurado. Quantas vezes vocês viram isso ser exercido? Teve uma, e a mais constrangedora do Brasil, que depois de 10 anos de disputas judiciais, Leonel Brizola utilizou o Jornal Nacional para dizer as verdades que eles sonegavam do povo brasileiro. Então, isso é um grande avanço, realmente. E com isso eu estiver errado, mas nessa oportunidade do Brizola, que, por exemplo, está disponível no YouTube, né, esse direito de resposta, não foi ele propriamente, foi o apresentador Cid Moreira que leu a carta, né, enviada ao jornal. Bom, agora a própria pessoa, como a Marissa está me lembrando, pode fazer isso, né? Se manifestar ela mesma, que também ganha um peso, porque aparece a figura da pessoa e não um representante da própria empresa que faz essa retratação. Eu quero inserir agora ele, Guilherme Roquette, que está aí. O Guilherme pode me ajudar. Há muito tempo se discutiu a questão da revista Veja também, Sim. na medida em que, poxa, mas a Veja publica algumas coisas, depois desmente ou é processada, e o que nos levava a crer de que era muito mais fácil ser processado e pagar, né, o que a justiça determinava do que propriamente usar a máquina, né, da mídia para poder retratar. Fala aí, Guilherme, eu vou te dar uma dica aqui, Guilherme. Qual era a manchete da Veja, no caso, o Ibsen Pinheiro? Até tu, Ibsen. 15 anos depois, o Ibsen foi absolvido, não pelo Supremo Tribunal Federal, mas pela revista Época. Não, o interessante é o seguinte, é que além da revista Veja, né, de se pronunciar, se mostrar desta forma, a gente também vê, por exemplo, produtos que antes eram telejornais na televisão e que hoje viraram programas de notícia em que apresentadores opinam, chamam de vagabundo, atiram sapatos, fazem críticas, muitas vezes baseadas num senso comum, baratas, e aí isso vai gerando processos contra essas empresas, só que em função da audiência que se tem e da possibilidade, vamos dizer assim, de penetração no grande público, isso se mantém. Então, talvez esse direito de resposta consiga colocar de forma, consiga trazer de volta um certo momento em que nós liguemos a televisão para assistir notícia e informação de confiança e não mais assistir apresentadores dizendo aquilo que eles querem. Muito bem. Mas tem uma questão que é essa do Jornal o Globo do Filho do Lula, que a pergunta é a seguinte: no critério jornalístico, é possível entender que a retratação, no critério jornalístico, é possível entender que a retratação, por exemplo, ela não é tão relevante a ponto de estar na capa como estava a denúncia? Professor, desculpa, Há essa possibilidade? Vou dar só uma frase. Sim. A regra do dono do jornal é assim: acusa em manchete e pede desculpas no rodapé. É o que acontece hoje. Claro. É isso. Ou no caso da revista Veja, como eu estava citando, sai mais barato, pagar, né, a indenização do que propriamente Mas aí tem uma outra retirar o questão refazer. do valor notícia também, né? Sim, Depois que a professora respondeu, eu posso introduzir. É a questão do custo-benefício. A gente já entra Claro, com nessa. Mas, certeza. professor, inserindo no processo mesmo, o professor Juliano estava lembrando, né, 15 anos depois. Esse processo é um processo lento para uma retratação? Como é que vai funcionar? Então, em verdade, para quem foi ofendido, para quem sofreu esse agravo, de fato, esses 15 anos tornam, na verdade, uma retratação algo sem qualquer valor, não é? Sim. Afinal de contas, depois de todo esse lapso temporal, tudo que aconteceu torna praticamente impossível que se retorne ao status quo ante. Tanto que quando o senador Roberto Requião foi fazer as declarações dele a respeito do porquê, então, da proposta desse projeto de lei, ele lembrou, então, aquele caso da escola de base de São Paulo e enfim, em que os proprietários da escola foram acusados de abusar sexualmente dos seus alunos e, passados anos, enfim, eles acabaram sendo absolvidos, constataram, enfim, que o problema seria de uma alergia que algumas crianças acabaram tendo das fraldas que elas utilizavam e não propriamente um abuso sexual. E, na verdade, nunca houve uma reparação nesse caso, porque, enfim, um dos casais que eram proprietários acabaram falecendo antes que eles tivessem, então, esse direito de resposta. Então, nesse caso, o lapso temporal realmente torna impraticável que se tenha esse direito de resposta. Então, uma das preocupações que esse projeto de lei teve foi justamente fixar
o lapso temporal para que esse direito de resposta possa ser exercitado, que seria então de 60 dias. Então, aconteceu o agravo, 60 dias seria o prazo existente para que a gente tivesse a oportunidade desse direito de resposta, privilegiando, inclusive, o que a própria Constituição já trazia como sendo a proporcionalidade. Então, respondendo à pergunta agora a respeito do porquê da manchete da acusação e não da defesa ou da resposta, o que eu posso dizer é que, a partir do projeto de lei, essa mesma manchete tem que existir para a resposta. Então, a intenção do projeto de lei foi feita uma manchete para a acusação. Perfeito. Queremos uma manchete para a resposta. Então, a mesma publicidade, com a mesma intensidade que foi dada para a acusação, deve existir da mesma forma para a resposta, justamente para que possa haver essa proporcionalidade entre a acusação e a resposta. Pois é, e justamente nesse sentido é que eu acredito que a gente tem que levar em conta também a questão do valor notícia. Por exemplo, se houve uma ofensa e vai se dar o direito de resposta a, vamos usar, né, uma escala, a um determinado vereador citado em uma denúncia e que mais adiante se comprovou que ele não teria sido, vamos dizer assim, que ele não teria participado de um determinado esquema de corrupção. Nesse mesmo dia, o governador do estado, por exemplo, exonera todos os CCs para enxugar o gasto público. Qual é a notícia mais relevante neste dia? O que interessa mais à população a saber neste dia, de acordo com o valor notícia? Na minha interpretação, como jornalista, eu creio que seja a ação do governador e, num segundo momento, a retratação. Quer ver? Existe um jornalista aqui no estado que não tem cara, ninguém sabe a cara dele. E todo mundo fala que o estado está entrando para censurar a mídia. Mas se eu for para o Código de Ética dos Jornalistas, artigo 11, o que ele faz é vedado pelos próprios jornalistas. Sim. Por quê? Porque são desserviço que se faz aquilo que de mais importante há na sociedade democrática, que é o exercício e a difusão da opinião. Se eu quiser pegar o Giovanni Grisotti... Vamos pedir direito de resposta daqui a pouco. Mas pode pedir, está lá, artigo 9º da lei do Código de Ética dos Jornalistas. O princípio da inocência é fundamento do jornalismo. Está escrito lá. Artigo 11, inciso 3º, o jornalista não pode usar microfones escondidos, câmeras escondidas, está lá escrito. Até porque não valem como prova documental em processo. Para nada. Só que, semana passada, eu tive um caso em que sou advogado, e está lá para quem quiser ver, a Assembleia Legislativa reconheceu com todas as letras que não existe um único fundamento nas coisas que esse jornalista faz. E um dia após o outro, existe a dilaceração moral de alguém que eles escolheram por um critério chamado valor notícia, sabe-se lá de quem, e que eles fazem. Ora, se nós formos levantar o caso da escola de base, o marido faleceu num ano e a esposa no outro. E se é verdade que o senador Requião fez isso em vista da escola de base, ele dedicou este projeto ao senador Luiz Henrique, que morreu um mês após ter sido acusado levianamente de ter mandado atender uma mulher que necessitava de saúde. Sim. Esta foi a dedicação do projeto. Então, o direito decadencial, 60 dias a decadência, está bem, é uma discussão outra, ótimo. Né? As questões processuais, que se estabelece um rito muito especial para o caso, sensacional. Agora, o grande ganho é mostrar que fazendo isso não se está censurando ninguém. Porque está lá, no Código de Ética do jornalista. Se tu imputar uma conduta a alguém, tu deves ouvi-lo. Portanto, o direito de resposta não deveria nem se legitimar se eu exercitasse o equilíbrio com a disposição de informar e não com a imposição de imputar, acusar, condenar, executar a pena. E depois as famílias, as comunidades estão dilaceradas por conta de quê? Da liberdade do dono da imprensa e não da liberdade de imprensa. Viu, Guilherme? Então, assim, existem jornalistas maravilhosos. Maravilhosos. A minha tese de doutorado trabalha sobre comunicação. Sabe onde é que eu os encontro? E não é porque eu estou aqui. Não são nas grandes empresas de mídia. E o grande problema são os jornalistas que se transformaram em capachos de dono de jornal e de dono de grandes televisões.
este projeto pode dar esta condição. Para mim, não. Para o bom jornalista, para o jornalista da informação e da cidadania e de uma resistência que cada dia mais tem perdido adeptos por nojo de um processo unilateral que desconstitui as pessoas como pessoa para vender jornal e para enriquecer meia dúzia de gente. Só queria deixar claro uma coisa. Eu quero levantar uma bola acadêmica Por aqui, favor. Pedro Digão. Agora, já que nós temos uma coordenadora, né, do curso de Direito, a gente debate dentro da academia a relação profissional, né, as situações que acontecem no dia a dia da profissão. Eu vou incluir o Guilherme, vou fazer a pergunta para o Guilherme, que é um jornalista, é um dos meus exemplos e modelos gosto como muito jornalista. do Guilherme. Gostou dessa, né? Não vai precisar de direito de resposta. Não, né? agora não. Bom, olha só. Uma das discussões que se faz dentro da academia no jornalismo é o termo, a expressão jornalismo investigativo, que começou a ganhar um destaque a partir deste modelo de repórter que não aparece e que faz uma reportagem investigativa. A discussão, Guilherme, é se o jornalismo já não é, na sua essência, investigativo quando procura as duas fontes, procura a informação em primeiro lugar. E essa é a discussão que o pessoal tem dentro da academia, dentro da universidade. Se o jornalismo já não é investigativo na sua essência, precisa criar essa outra expressão para esse tipo de jornalismo. Sim, é que se existe, né, se tentou caracterizar esses tipos, mas o jornalismo de fato ele é investigativo na sua prática, no fato de sair a campo, buscar uma reportagem, buscar um assunto, conversar com as pessoas, de fato já está se fazendo um processo de apuração de uma determinada informação. Eu pude acompanhar aqui e li o projeto de lei e algumas coisas no meu entendimento não ficaram bem claro. Por exemplo, no momento em que há uma reportagem, vamos supor, de 3 minutos, em que se cita uma determinada conduta ou corrupta, ilegal, enfim, em que se atribui, por exemplo, dentro de um grupo de pessoas citadas, o nome de uma determinada pessoa. E esse nome ele foi citado ali em uma frase de, por exemplo, 3, 4 segundos. Só que o conteúdo da reportagem talvez não seria especificamente sobre esse assunto. A questão que eu fico com esta dúvida é se há vamos dizer assim, o direito de resposta ele deve se dar a partir do todo dessa notícia, dessa informação, ou a partir especificamente do momento em que houve a citação do nome. Porque há uma reportagem que não necessariamente é sobre alguém, sobre uma pessoa, mas sim sobre uma conduta em que nela estariam envolvidos um determinado número de pessoas. Professora. Bem, nesse caso, eu tenho a impressão que a intenção do legislador seria realmente do uso do bom senso. De fato, se o nome da pessoa foi mencionado por apenas alguns segundos dentro da reportagem, não seria viável nós pensarmos numa resposta bem fundamentada dentro desses mesmos 3 segundos. A impressão que se tem é que a intenção do legislador seria de que a resposta ou o direito de resposta, o exercício desse direito deveria acontecer dentro dos 3 minutos de reportagem. Mas, bom, primeiro vale lembrar que é um projeto de lei, ele ainda não foi sancionado. Sim. E cabe ainda a interpretação dos magistrados em torno do que o legislativo está propondo. Então, a impressão que se tem é essa, de que então, o direito de resposta seria do todo da reportagem e não apenas daqueles poucos segundos em que o nome foi mencionado. Até para poder explicar, né? Para poder contextualizar, né? Isso. Uhum. E a condição de imputação, não é, do ilícito, ela abre o processo que a própria empresa, num primeiro momento, faz esse juízo. Perfeito. Se concede ou não, porque se não conceder, abre-se o direito ao cidadão buscar um juízo. Aliás, esse é um aspecto da lei muito bacana, não é? Legal. Porque ele abre a possibilidade, na verdade, a primeira tentativa, e essa é uma condição para que possa existir uma ação judicial, a intenção é que aquele que se sentiu ofendido primeiro busque junto ao meio de comunicação que divulgou, então, aquela reportagem, para que voluntariamente esse meio de comunicação abra esse espaço, e se por acaso não vier a resposta dentro daquele lapso temporal que a legislação impôs, se não me engano, de 24 horas... 7 dias. 7 dias. 7 dias? Obrigada, doutor. Aí, então, haveria possibilidade de ajuizar, então, essa ação, que tem esse rito especial. Mas a ofensa ficaria em cima das opiniões dos jornalistas no veículo, independente de qual for, ou a questão de publicação de informações falsas também. Tem pessoas, tem jornalistas que caem na informação falsa. Existem informações que são desconstituídas que ofendem de plano. Também.
Tu desconstitui de plano. Tá? Então, este juízo é o que é feito processualmente. Tá? Processualmente se faz isso. Isso é bom porque também vai trabalhar com aquele tema da autorregulação. Os antigos manuais de redação, eles vão passar a ter sentido, né? Como a Folha fez, uma série de outras fez. Não é problema jornal ter opinião. O jornal pode ter a opinião que quiser. Ele não pode se fazer de imparcial e escolher um lado. Isso não dá. O tal de jornalismo investigativo, e olha, me desculpem eu falar sobre isso, a gente dá um outro nome para esse troço hoje, chama-se o jornalismo declaratório, que é a coisa mais vagabunda que tem em termos de jornalismo. É o jornalismo declaratório, a academia estuda assim. Né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos reis de jornalismo declaratório. Basta que alguém diga alguma coisa, eu me escondo atrás do que esse alguém diz e isto vira a verdade. E isso somos nós que estudamos? Não. A ONU debate isso desde a década de 80. Por quê? Porque isso é uma condição de desconstituição da humanidade como civilização. Então, não somos nós, da Pampaláxia, que inventamos ou deixamos de inventar coisas. Entende? E a outra é que as pessoas acham que a gente não estuda o que está vendo e tenta compreender a civilização como ela anda. É por isso que eu faço questão de afirmar o tema do direito de resposta como uma conquista democrática. Ela é uma conquista democrática. Bom, se processualmente nós vamos evoluir, se o judiciário vai matizar, então, isto é da vida, é assim que isto acontece. O que não acontecia era um ambiente institucional de proteção à cidadania e aos bons profissionais do jornalismo. O artigo 3º, né, aliás, o parágrafo 3º do artigo 5º da lei diz o seguinte: tratando-se de veículo de mídia televisiva ou radiofônica, o ofendido poderá requerer o direito de dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente. Mas no caso de uma publicação impressa, por exemplo, o que vai preencher um espaço proporcional ao que foi colocado? Por exemplo, se foi uma matéria de uma página e o jornal então tem que dizer que aquela pessoa não estava envolvida naquele crime ou naquele problema ou naquela situação irregular, o que vai preencher? Daqui a pouco não se tem o risco de colocar de novo, olha, esta pessoa não estava envolvida nessa denúncia, que naquele dia nós temos isso dela. Pode ser um tiro pela culatra? Podemos acrescentar também uma nova vertente do jornalismo, que é esse jornalismo independente na internet, através de blogs, entre outras, o próprio Facebook em si, que as pessoas têm páginas e publicam e vão atrás da informação nesses espaços individuais. Na verdade, a legislação ela se encarregou de excluir o que seriam esses comentários feitos nessas mídias sociais, nessas redes sociais, do que seriam potenciais espaços para se obter o direito de resposta. O Facebook, enfim, comentários que são feitos em reportagens, esses estariam excluídos dessa possibilidade. Os blogs, não tenho certeza, dependeria realmente de uma interpretação que venha a ser feita dessa legislação que está sendo proposta, mas em relação aos espaços escritos, a intenção primeira da lei é de que, de fato, exista esse espaço, a mesma quantidade de espaço para que exista o direito de resposta, e o texto de direito de resposta seria, então, do próprio ofendido. Então, eu tenho a impressão que não se correria esse risco de haver uma redundância, né? Muito bem. Bom, infelizmente, o assunto é complexo e ainda vamos caminhar, né, quanto a essa discussão. Quero agradecer a disponibilidade dos dois de estarem aqui com a gente. Tem um quadro meu ali, que é um muro de 6 metros, cujo título é Midiotia. Midiotia. Eu gostei da Pampaláxia também. Agora eu sou um cidadão da Pampaláxia. Eu sou de Quaraí. Eu sou um pampaláctico legítimo. É sempre uma entrevista fenomenal ter a presença, e já agradeço, do professor, mestre, doutor e nosso presidente da Pampaláxia. Não, tô fora. Ricardo Giuliani, advogado. Muito obrigado, é um prazer estar nos atendendo com muita simpatia. E também a Alessandra Mizuta, que é coordenadora adjunta do curso de Direito da UBRA. Sejam bem-vindos sempre, a casa é de vocês. Abraço, Guilherme. E o Guilherme Roquette, que está na nossa redação, meu modelo no jornalismo. Vou me ajoelhar agora aqui. Obrigado, professor. Obrigado, professor Giuliani. Obrigado.